Bloco 7. Voltando aqui para o nosso tipo textual dissertativo argumentativo, nossas dicas de redação, nós vamos partir agora para os fatores de coerência, tá bom? Que também é interessante vocês saberem, tá bom? Fatores indispensáveis de coerência textual. Mantenha a progressividade, evite repetir informações e redundâncias, detalhe os argumentos, não esqueça de fundamentar suas ideias, evite o senso comum, clichês como proposta de intervenção. É interessante nós reforçarmos para vocês aqui que a repetição de ideias, que é o que a gente chama de pleonasmo argumentativo, aquele candidato que fala a mesma coisa a todo parágrafo, certo? Ela tira ponto seu, tá bom? Então, é bom que você argumente, detalhe os argumentos. Gente, detalhamento é a palavra-chave para você. Detalhamento, tá bom? Não esqueça de fundamentar as suas ideias. O que é fundamentar? Quando você não deixa as suas ideias do senso comum, ou seja, no achismo, não traz uma comprovação para aquilo que você está falando, tá certo? E, claro, propostas de conscientização que são extremamente clichês. Avançando aqui sobre o uso dos conectivos na redação, nós temos as conjunções, que elas possibilitam clareza para o seu texto, né? Logo, auxiliam você a desenvolver a base argumentativa da sua discursiva. E, além disso, elas também auxiliam a manter a coerência e a coesão entre os parágrafos trabalhados. Além, claro, de um bom acréscimo na nota, né? Gente, uma redação com muitos conectivos que encadeiam as ideias de uma maneira correta, pontua muito, tá bom? A banca gosta, tá certo? Não deixe de colocar os seus conectivos. Dessa forma, ao utilizar os conectivos, você consegue elaborar a estrutura básica do texto de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, nós temos uma coisa chamada erro no uso dos conectivos. Nós temos aqui o nosso primeiro errinho cometido nas redações de concurso público, que é o conectivo incorreto. Lembra do conectivo nessa perspectiva que eu falei anteriormente? Vamos ver como é que um conectivo errado pode alterar o sentido do texto? Então, olha só. Conectivos, como o próprio nome indica, ligam frases a fim de tornar o seu texto organizado e coeso. Uma redação é elaborada com sentenças e parágrafos que se relacionam entre si e não com orações justapostas. Há alguns usos incorretos dos conectivos que podem prejudicar a compreensão das ideias do texto, tornando-o contraditório ou mesmo difícil de ler. Confira quais erros são esses. Primeiro, usar o conectivo errado. Usar o conectivo errado tem digamos, descarte de pontos e um perigo muito grande. Porque um conectivo errado, além da estrutura estar comprometida, o sentido também vai ser comprometido. Então, a sua coerência ela também vai ter aí uma alteração. Então, o seu texto vai ter um desvio de sentido, né? Ou seja, nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Então, ó, o conectivo existe para facilitar a leitura, uma vez que organiza as ideias do texto de maneira lógica. Mas, se você não souber o significado correto dessas palavras ou expressões, pode mudar ideias, tornando-as incoerentes ou incompreensíveis, que é justamente aqui. Trouxe para vocês um exemplo de como o conectivo errado pode prejudicar o seu texto. Veja só. Na frase feita, penso, logo existo, a palavra logo indica uma relação de conclusão, porque o conectivo logo já tem essa semântica, né? Conclusiva. Penso, logo existo. Estou concluindo o quê? Se eu penso, eu existo, certo? Porém, quando mencionamos a sentença, a mensagem que passamos é que o pensamento é a razão pela qual sabemos que existimos. Se mudássemos esse conectivo para penso, todavia existo. O todavia é um conectivo adversativo. É um conectivo aqui de oposição. Penso, todavia existo. Olha o comprometimento de coesão, de coerência, perdão, e de coesão também, que a gente tem nessa frase. Penso, logo deixo de existir. Não casa, né? Então, a estrutura está errada e o sentido também, mais ainda. Então, veja que o efeito seria o contrário.
O sentido da palavra, todavia, é de oposição. Então, a mensagem seria de que, apesar de pensarmos, nós existimos. Então, pessoal, o conectivo, ele não é para ser jogado novamente, pá, na sua redação, só para deixar mais bonitinha, só para deixar os períodos mais arrumadinhos visualmente. Eles têm um sentido, tá bom? Então, o conectivo errado pode ser perigoso na sua redação, tá bom? Então, ó, viu só? A relação de causa e consequência da frase original estaria anulada se modificássemos o conectivo para construir uma relação de oposição. Então, frisando, o conectivo, ele não é só uma aparência no seu texto. O conectivo, ele é um fator indispensável de coesão e de coerência. Então, é interessante que você aprenda a semântica dele, ou seja, o sentido dele. Tá joia? Professora, posso esquecer o conectivo na redação? É uma pergunta que muitos candidatos têm. Gente, há redações em que um período ou outro vai ter um esquecimento de conectivo, sim, principalmente para quem não pratica, tá bom? Quem não pratica pode sim esquecer um ou outro. Acontece. Mas quanto menos você esquecer, melhor. Os períodos, para eles estarem bem cadeados e bem arrumados, eles têm conectivos, tá certo? Então é interessante que você não esqueça. Como é que você não esquece? Com a prática, né? Treino, treino, treino e treino. Você, quando começa a treinar a sua redação, você já, basicamente, já tem até os seus conectivos preferidos. Aqueles que você já sabe para iniciar, para encadear uma frase ou outra, e assim sucessivamente, tá bom?